Oi, pessoal! Hoje no Cultura e Saber a gente vai receber o Ricardo Ramos Filho. O Ricardo Ramos está estreando no romance, mas ele já tem vários livros publicados e ele também é presidente da União Brasileira dos Escritores, a UBE. Ricardo, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, o prazer é meu poder estar aqui conversando com vocês, falando sobre literatura, falando sobre livros e principalmente para mim o prazer de estar na Biblioteca Vila Lobos, no meio de livros. Eu, quando estou junto com o livro, eu estou sempre feliz. Você está Então, sossegado, mas essa biblioteca é é o privilegiada. meu estar numa biblioteca, estar entre livros, é como eu fico mais feliz. Ricardo, me conta sobre o seu livro que está lançado pela editora Patuá. É o né? Toda a Poeira da Calçada, é o meu primeiro romance. Depois eu aos poucos fui passando para a literatura adulta, não que eu tenha abandonado os infantis e juvenis, mas eu comecei lá em 1992 com um livro juvenil, né, O Computador Sentimental, que, vamos dizer, foi um livro que me autorizou a escrever, porque O Computador Sentimental eu publiquei meio receoso, né? Vindo da família que eu vim, eu Vamos ter que achava... contar de onde você vê esse Sendo Ramos aqui neto no... do Graciliano Ramos e sendo filho do Ricardo Ramos, eu achei que eu pudesse ser muito cobrado e que eu fosse levar paulada. Como que esse cara ousa ser escritor? E o Computador Sentimental ganhou o prêmio naquele ano de melhor livro juvenil do ano, o Adolfo Eisen. E então eu falei, bom, se eu esperava a paulada, veio um prêmio, então acho que eu estou autorizado a escrever. E aí comecei uma longa carreira escrevendo livros para crianças e Já jovens. tinha ganhado o prêmio, mas não tinha se convencido que você podia ser um Na escritor, Ricardo. realidade, eu me autorizei a continuar escrevendo literatura para crianças e jovens, mas ainda não tinha me autorizado a escrever livros para adultos. Isso demorou um pouco mais. Depois, já bem há uns 5, 6 anos, eu publiquei o Conversa Comigo, que é um livro de crônicas para adulto, né? Em 2023 eu publiquei o Cidade Aberta, Cidade Fechada, né? O Conversa Comigo saiu pela Penalucas, o Cidade Aberta, Cidade Fechada saiu pela Record, e aí eu acho que eu me convenci que eu podia escrever para adultos, e já vinha escrevendo Toada para Surdos, que é um livro que foi um livro difícil de sair, demorei uns 5 anos escrevendo. E é um livro que pega um período antes da pandemia e um período durante a pandemia, com tudo de ruim que a pandemia trouxe para a gente, né? É um livro que fala... É um escritor sexagenário, né, o Rodrigo, que acabou de se aposentar do mundo corporativo e ele ainda está meio estranhando ter tempo para fazer. Ele não sabe muito o que ele faz com o tempo que sobra, né? Então ele anda pelas ruas do bairro, ele faz pequenos serviços para casa, está meio... E a mulher dele é psicoterapeuta, sai para trabalhar e ele basicamente está lidando com essa mudança de vida e com a solidão, né? Ele ter saído do mundo corporativo, onde ele convivia com gente diariamente, e ter se tornado uma pessoa mais reclusa dentro de casa, ter mais tempo vivendo com os gatos dentro de casa, e ele tem um certo estranhamento com os gatos, porque os gatos são da mulher, e ele é um tipo de personalidade meio ciumenta, ele tem um pouco de ciúme dos gatos com a mulher.
Mas basicamente é isso. É uma história muito simples em termos de história. Basicamente, ele um dia sai andando pela rua e encontra um quadro encostado numa parede. Ele se interessa pelo quadro, ele acha que há a possibilidade de ser um bom quadro que alguém jogou fora por descuido, leva esse quadro para casa, limpa o quadro, descobre quem pintou o quadro, e vai visitar a pintora, né? Conhece a pintora, fica amigo da pintora, é uma pintora russa, Ludmila Karpov. Então, assim, a história é um pouco essa e tudo que vai acontecer com relação a isso, né? Essa expectativa que ele tinha de que fosse um quadro muito de um pintor famoso não se realiza. Ela não é uma pintora famosa, mas é uma pintora estrangeira, ela é russa, né? Então tem tudo isso em meio às dificuldades dele. Eles vão sair da casa onde eles moram para um apartamento, porque os filhos já saíram de casa, a mulher está querendo uma vida, deixar a casa que é muito grande, ir para um lugar menor, e ele tem os livros dele, que ele não sabe onde ele vai pôr os livros, né? Então, tem um pouco, claro, de autoficção. Eu ia perguntar isso, se tem algo de autobiográfico. No mínimo, você tem algum gato, não? Tinha, na época tinha 2 gatos, os 2 morreram na pandemia, estavam velhinhos já. Mas tem um pouco de autoficção, mas as pessoas que me conhecem quando leem falam, é um livro sobre você, né? Falam, não tem nada a ver comigo, é um livro sobre o Rodrigo Ferreira Ferro, é ficção. O escritor sempre tem isso de preservar um pouco a ficção, né? Eu aprendi isso com meu pai desde muito pequeno. Às vezes eu via meu pai lendo um livro para minha mãe, aí falava, pai, foi aquela vez, né, que a gente saiu, eu me lembro dessa cena e tudo. Ele falou, não, isso não tem nada a ver, eu não escrevo memórias, eu escrevo ficção, isso é um conto de ficção. Não, mas eu vi acontecer. Ele falou, mas como você é teimoso? Eu falei que não é, não é. Então, desde pequeno eu aprendi que o escritor, quando escreve alguma coisa, se for para ser livro de memórias, aí a gente preserva os nomes e tudo. Se mudar o nome, preservar, é ficção. Muito bom, muito bom. E tem uma questão que acho que talvez essa capa mostre um pouco, né? É uma figura que não tem rosto aqui. Como é que você escolheu eu isso? Eu gosto muito dessa capa, né? Eu acho que agora... Porque se trata de etarismo também. É um pouco, eu acho que não ter rosto no sentido de ser o rosto de todo mundo, né? É uma coisa que eu acho que é um pouco universal, né? Esse problema que os idosos, que quem se aposenta, né, acaba se sentindo meio perdido, né? A gente às vezes está crente que vai viver uma vida melhor depois de aposentado. Eu rapidamente percebi que não, e eu acho que hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava quando eu estava... Você deu aula a vida toda, né? Eu trabalhei em banco. Eu trabalhava em banco, por incrível que pareça, na área de TI. Eu fui gerente de TI, trabalhei na IBM, eu trabalhava em tecnologia. Ia escrevendo paralelamente. Quando eu saí do mundo corporativo, é que eu voltei para a universidade, fiz mestrado, fiz doutorado. A minha primeira formação é em matemática. Eu me formei em matemática pela PUC, me graduei em matemática pela PUC, acabei indo trabalhar em TI, que é tecnologia, mas essas coisas, embora tenham durado muito tempo, eu considero meio incidentais na minha vida. O momento em que eu fui ser quem eu sou foi no momento em que eu fiz mestrado e doutorado na área de letras, na USP, fui estudar literatura, fui
aí sim eu fui fazer aquilo que eu acho que era a minha vocação, aquilo que eu parei de perder tempo, né? Fugir do Parei lugar onde você de... nasceu, né? porque na realidade é exatamente essa palavra, eu fugia, né? A matemática já foi uma fuga. Num determinado momento da minha juventude, eu perguntei o que tem de mais diferente de escrever? Escrever é português. O que é mais diferente de português? É matemática. Então eu vou estudar matemática. Assim, negando essas origens familiares das quais eu não consegui fugir. Eu acabei obedecendo o chamado, né? E como é que era a convivência em casa, assim, Ricardo? Uma casa cheia de Eu livros. não convivi com o Graciliano, né? O Graciliano, ele morreu um ano antes de eu nascer. Eu sou de 54, ele morreu em 53. Mas a casa do meu pai era uma casa muito literária, era uma casa para onde você olhava, você via estante com livros, e os amigos do meu pai eram escritores, né, contemporâneos do meu pai, né? Então, os escritores que frequentavam a minha casa eram Lígia Fagundes Telles, Aduana Nassar, José Paulo Paes, Osman Lins, Julieta de Godoy Ladeira, Ana Maria Martins, todos esses escritores contemporâneos do meu pai frequentavam a nossa casa. Às vezes tinha uma feijoada nos sábados que minha mãe fazia, que iam esses escritores todos. E eu, menino, eu me habituava a ficar ouvindo as conversas, que eram sempre conversas sobre literatura, né? Então eu fui tendo essa formação, além de uma formação que aí sim era uma coisa pensada para orientar meu irmão e a mim, que era mediar as nossas leituras, né? Então meu pai trazia muita coisa para a gente ler, a gente conversava muito sobre aquilo que a gente lia, e eu assim rapidamente me apaixonei pela leitura, e meu irmão também. A gente lia muito, a gente cresceu lendo muito, gostando de ler, dando muita importância para os livros, né? Eu imagino o peso, assim, desse sobrenome, né? Porque na escola, A quando você escola era um falava, olha, pouco eu sou chato às neto do vezes. Graciliano Ramos, mentira. Na escola era um pouco chato, né? E talvez tenha sido isso que fez um pouco eu no começo relutar em seguir a carreira, porque assim, fazia uma redação, e aí era uma redação boa que merecia um 10. Então eu recebia o 10 e o comentário do professor invariável era: ah, filho de peixe, peixinho é. Né? Então era aquele negócio que eu ouvia aquilo e falava, pô, mas então eu só escrevo bem porque eu sou filho do meu pai, eu não posso escrever bem por ser quem eu sou, né? Então era uma coisa que me incomodava. Eu fui colega de classe do Godofredo, que era do Gofredo, que era filho da Lígia. Silva Telles, Lígia Silva Fagundes Telles. Telles. E a gente sempre conversava, porque nós dois, a gente escrevia bem, porque eu era filho do Ricardo e ele era filho da Lígia. E eu ainda por cima era neto do Graciliano. Então não podia existir por mim mesmo, né? Era sempre associado. É como se escrever bem fosse uma coisa que fosse transmissível pelo sangue, né? Fosse uma coisa genética, né? Então, no começo incomodava um pouco. Hoje eu estou com mais de 70 anos, hoje eu não... Você já superou tudo isso aí? Inclusive, quando fiz mestrado e doutorado,
eu estudei Graciliano, então eu sou especialista em Graciliano. Então, muitas vezes, inclusive, eu sou chamado para dar aula sobre Graciliano, falar sobre Graciliano. Então, hoje em dia, aonde eu chego, as pessoas já vão falando. Aqui está. Eu só não gosto muito quando esquece de falar meu nome. Às vezes eu chego no lugar, esse daqui é o neto do E Graciliano. não fala Eu falo, pô, Ricardo. mas eu sou o Ricardo Ramos. Tá bom, eu sou neto do Graciliano, mas sou o Ricardo Ramos Filho. Pelo menos dá meu Pelo nome, menos né? não esquece de falar meu nome. Agora, você falou que o personagem se aposentou, tá essa figura, né, meio sem rosto, porque tá tentando se encontrar o que ele é fora daquele mundo corporativo e tal. Você acha assim que para as pessoas mais velhas a pandemia foi mais penosa? Olha, eu acho que a pandemia foi penosa para todo mundo, né? Os jovens também sofreram muito com a pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi mais penosa para o brasileiro, né? Por ter um governo totalmente irresponsável, que fazia pouco da doença, que demorou para... Era contra a vacina, demorou para vacinar a população. Então, eu acho que 700 mil mortes, cerca de 700 mil mortes causadas pela pandemia, foi realmente um genocídio do governo, né? Bolsonaro e toda essa extrema-direita que estava no governo durante a pandemia cometeram um genocídio no país. Então, foi difícil para os idosos, né? Foi difícil para os jovens, foi difícil para a população inteira. Agora, para o idoso, muito complicado, porque às vezes o que resta para o idoso é andar pelas ruas, é conviver na padaria do bairro, é ir até o supermercado, é circular. Eu, pelo menos, como idoso, eu gosto muito de fazer isso. Eu sou uma pessoa que no meu bairro eu circulo muito, eu ando muito pelas ruas, às vezes até para fazer exercício, privilegio fazer as coisas a pé, não pego o carro, vou a pé. Então, é assim, você acaba... E São Paulo tem um pouco isso, né? Nos bairros, tem uma coisa meio provinciana, assim, de cidade do interior. Eu vivo no bairro ali na Pompeia, né? E a Pompeia tem muito isso. Quando você sai ali para Afonso Bovero, você começa a andar por ali, você vê as mesmas pessoas, você acaba conhecendo as pessoas, cumprimentando as pessoas, você para na padaria para tomar um café, quem te serve te conhece, você conversa. E é tão bom isso, né? E eu gosto muito disso. Eu não sou uma pessoa fechada, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. E converso com as pessoas do bairro. Então, durante a pandemia, isso estava proibido, né? A gente não era seguro você andar pelas ruas, né? Tanto que assim, por exemplo, coisas que aconteceram no meu bairro, que eu me lembro que me chocou profundamente, me deixou muito triste. O chaveiro, por exemplo, que era o que tinha no bairro, aquele que ia consertar problemas de chave nas casas Fechadura. e tudo, arrumar fechadura, morreu de Covid, né? Porque esse não podia ficar em casa, esse tinha que... o trabalho dele obrigava que ele fosse em diversas casas, né? Então foi uma época muito, muito triste, né? E esse livro também traz uma coisa que eu acho que em termos de literatura no Brasil hoje em dia ainda foi pouco observada. Os idosos são uma parcela da população que não são as minorias como outras minorias que têm alguns privilégios, né? Os idosos existem, o privilégio que o idoso tem, às vezes, é andar de condução,
de graça, essas coisas. Mas o etarismo é uma coisa muito forte na nossa sociedade. E na literatura, as pessoas ainda não se deram conta, mas é assim, se o livro é escrito por um autor idoso, um autor mais idoso, ele não chama tanta atenção como um livro escrito por um autor mais jovem. Os autores mais jovens estão com mais espaço, estão aparecendo mais. Os autores idosos não encontram tantas oportunidades quanto os mais jovens. Há um certo preconceito com relação. Não deveria haver, né? Mas a literatura escrita por gente mais velha não atrai tanto quanto a literatura escrita por gente mais jovem. Porque também tem uma onda de culto à figura do escritor e não à obra, né? Isso, a gente tem que falar isso. da obra, né? É isso. Mas eu estava conversando com um amigo que fala muito de etarismo, inclusive ele diz assim, nós temos que chamar de idadismo, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. A gente está falando de preconceito com a idade, isso, né? Preconceito com o mais velho, tem que falar idadismo. É isso. Esse livro mostra um pouco disso também, um pouco desse... esse romance traz um pouco também dessas dificuldades que surgem no caminho do idoso, né? Eu ia dizer quase preconceito, mas não é quase, não, é preconceito, É um preconceito mesmo, né? E as outras minorias, talvez pelo problema ser mais identificável, ser mais explícito, se uniram e conseguem se defender. O idoso não percebeu ainda isso, não se uniu para se defender como idoso, né? Para buscar as oportunidades que o idoso merece ter. E o espaço, né? A voz, o espaço, a voz. Um lugar de fala, né? O idoso também tem que ter um lugar de fala, né? Sim. Né? E depois de escrever o livro, como é que foi para você? Já Olha, está com uma coceirinha o livro, de fazer assim, o próximo? o que eu estou contente é que o livro está indo muito bem, a crítica tem sido muito favorável. Tem algumas coisas que estão falando sobre o livro que ainda ontem uma amiga me ligou e falou, olha, eu li teu livro em 3 sentadas. O teu livro é um livro gostoso de ler e que a gente lê rápido, é uma história... ela falou, é uma história fácil, mas não como crítica. Eu estou considerando isso bom. É uma história que evolui rápido, que flui fácil, que chama atenção, que a gente fica grudado no livro. E ela falou, eu adorei, eu gostei muito do livro. E a crítica, já várias pessoas escreveram sobre o livro e sempre falando muito bem. Então eu estou feliz. Porque escrever simples dá mais trabalho do que escrever floreando, dando volta, adjetivando. Né? Indo direto ao ponto, né? Mais difícil. É o que as pessoas estão falando. Então o livro tem, já desde o lançamento, no lançamento foi muita gente, a crítica está falando bem, eu estou feliz, é um livro que, é claro que o livro é sempre, o último livro é sempre, é um clichê, mas é sempre o filho mais novo, né? Então, mas ele tem me dado alegrias. Hoje em dia, a gente já teve uma época em que havia os cadernos literários nos jornais, em que sempre havia crítica literária quando os livros saíam, né? E às vezes a crítica falava mal, às vezes a crítica falava bem. Hoje o fenômeno é assim, se forem falar, vão falar bem, ou então ninguém vai falar nada, tem um silêncio danado sobre o livro, aí você já sabe que o livro, você não vê crítica negativa, mas você também não ouve falar sobre o livro.
esse livro tem muita gente falando bem. E Então, o eu tô escritor quer feliz. ser lido, né, Ricardo? A gente quer ser lido. Senão a gente deixava na gaveta, né? O escritor é um pouco vaidoso, o escritor quer se mostrar, quer mostrar o que pensa, o que escreveu, o que acha. E a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você contasse um pouco do teu trabalho na União Brasileira dos Escritores, na UBE. Eu já estou lá, são gestões de 2 anos, eu já estou na minha terceira gestão. A União Brasileira de Escritores é uma entidade, é a mais antiga entidade que representa os escritores do país. Ela foi criada em 1958, então ela já vem de muito tempo. Eu, quando virei presidente, né, a entidade estava mal, estava com muitas dívidas, estava com poucos sócios. Então eu tive a sorte de trazer para trabalhar junto comigo diretores que estavam muito dispostos a trabalhar. A gente conseguiu recuperar financeiramente a entidade, nós pagamos todas as contas, não devemos nada para ninguém hoje. Estamos recuperando aos poucos os sócios, e é uma entidade que tem um prêmio muito importante, né, que é o prêmio Juca Pato, né? A gente o ano passado ganhou a Miriam Leitão, ano retrasado Conceição Evaristo, antes o Padre Júlio, Krenak. Então, pessoas bacanas vêm recebendo o Juca Pato todo ano. Esse é o nosso prêmio mais importante, mas a gente criou mais vários prêmios de conto, tem o prêmio Ana Maria Martins de conto, Ruth Guimarães de crônica, Nelly Novaes Coelho de literatura infantil, Cláudio Villa de poesia. Então nós estamos com vários prêmios literários e é uma entidade que basicamente luta pelas liberdades democráticas. É uma entidade muito aguerrida na hora de defender os direitos da sociedade e do escritor, particularmente. Maravilha. E Toda a Poeira da Calçada pode concorrer a um prêmio da UBE? Pode. Opa. Da UBE não, porque não. Você precisa sair da... Nós não temos ainda prêmio para romance, eu estou querendo criar, né? Mas eu tenho o Prêmio São Paulo de Literatura, que é só para romance. Vamos ver se a editora Jabuti, se a editora inscreve o livro nesses prêmios. Seria bacana. Eu não me envolvo muito nessas coisas, não. Eu acho que é papel da editora inscrever o livro nos prêmios e depois que o livro sai, eu acho que ele tem o caminho dele, ele tem que ir sozinho. Então é isso aí, nós conversamos com o Ricardo, do Toda a Poeira da Calçada, Ricardo Ramos Filho. Muito obrigada, Ricardo, pela participação. Sou eu que agradeço, eu fico muito feliz e muito legal falar para a Leste e falar para uma entidade que tem uma biblioteca. Fiquei muito... Todo lugar que tem uma biblioteca é um lugar bacana.